Falar aqui agora sobre as junções, né? Então, as junções são regiões onde duas ou mais paredes da peça se encontram. Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, formato em L, formato em T, formato em cruz aqui, né? Então, o fenômeno principal, né, seria o acúmulo de massa metálica e aumento do módulo local, né? Então, vou aumentar esse meu módulo aqui, eu tenho, então, tem uma tendência, né, de formar um ponto quente aqui, né? Tem uma tendência de rechupe. Então, mesmo que as paredes sejam finas, né, quando elas se encontram, o volume aumenta, a área de troca térmica não cresce na mesma proporção, né? Resultado, né, o módulo da minha junção vai ser maior ali, né, que o módulo da minha parede. E uma consequência direta, né, a junção ela vai resfriar mais lentamente, vai virar um hotspot, que seria um ponto quente, e vai se solidificar por último, né, e tende à formação de rechupe. Nem toda junção, né, é automaticamente um ponto quente, vai depender da espessura, né, da geometria e da continuidade do fluxo térmico. Então, caso clássico, né, uma junção em L, né, parede horizontal, parede vertical, se forem iguais, né, se a espessura, né, for iguais, forma uma junção real, um ponto quente provável, né. Se forem muito diferentes, né, pode não ser uma junção, então o fluxo térmico muda, né. Então aqui, né, exemplo de junção, né, em L, em T, em cruz aqui, né. Então aqui, né, a tendência de formar ponto quente, né, nessas junções. Então aqui, né, a questão da espessura, né, então quando eu tenho uma espessura E aqui, né, igual ao E aqui maiúsculo, né, E minúsculo, né, então se as paredes são aqui, ó, iguais ou muito próximas, né, o valor delas, eu vou ter uma junção aqui, né. Agora aqui, se eu tenho uma parede aqui, o E aqui menor e o E aqui maior, eu vejo que o ponto quente já vai se deslocando, né? O que vai equivaler aqui mais vai ser a espessura, né? E aqui já é outro caso, ó, tem uma espessura bem pequena aqui e uma aqui maior, eu vejo que o ponto quente vai se formar na minha espessura maior aqui, né? Isso aqui não é considerado uma junção, né? Aqui é um exemplo, né, de uma peça em aço carbono, né? Numa junção aqui, onde tive a formação de um rechupe de ângulo aqui, né? Então aqui, nesse caso aqui, né, o projetista da peça fez a peça com um raio muito pequeno, se não me engano aqui um raio de 2, né? Então aqui para a gente resolver esse problema, a gente aumentou esse raio aqui um pouco, né? E conseguimos eliminar esse problema aqui desse raio aqui. Lembrando, né, que a gente não pode aumentar muito esse raio, né? A gente vai ver depois em outro slide, né? Se eu aumentar muito, essa massa vai aumentar, né? E eu tendo a formar um outro ponto quente, né? Então a forma, né, para a gente calcular a junção, né, seria o módulo, né, da placa dominante, né, da placa infinita, que seria aqui no caso, né. Então se eu tenho aqui uma placa aqui maior aqui, né, então vai ser da placa dominante seria o módulo desse E aqui maior, né. E o coeficiente de forma, que seria meu alfa e o ômega, né, que a gente extrai esses valores de gráficos, vamos ver depois aqui. O modo da junção não é chutado, né? Ele depende de geometria, número de placas e raio, né? Então aqui, né, são alguns conceitos de placa infinita, né? A gente tem aqui uma placa infinita, né? Tem um efeito extremidade, né? Que ele atua aqui duas vezes a espessura, a gente chegou a ver em outras aulas, né? E aqui, né, se o y aqui ele é menor que 2,5, né, não é junção, né? Se o y é maior que 2,5, ele é uma junção. Então aqui, né, a gente vai utilizar esses gráficos aqui, né, para a gente definir os nossos valores, né. Na minha fórmula aqui, ó, meu valor de alfa e ômega, né. Então eu vou fazer a minha relação de espessura, né, sempre a espessura menor sobre a maior, né, para o valor ficar abaixo de 1, né. Então aqui, se eu tenho o E sobre o E aqui, se é aproximadamente 1, né, espessuras parecidas, eu vou ter uma junção, né, seria aqui. Se eu tenho o E aqui dividido pelo E, né, que fica entre 0,5 e 0,8, né, eu vou ter uma diferença moderada, ainda é efeito de junção. Então, a diferença de espessuras entre esse E e esse E, né.
se eu tenho uma grande diferença, né? Então, esse meu resultado aqui dessa minha equação, né, vai dar um valor muito pequeno, né? Então, a grande diferença, né? Então, a parede grossa, ela vai dominar, né? Então, o meu módulo, né, vai ser determinado aqui, ó, por essa parede aqui, né? Pela parede E, porque ela é muito grossa, né? Existe uma diferença muito grande aqui. Então, esse é o fator que a gente usa, né, para calcular o módulo aqui. E depois eu uso a relação de raio, né? O raio sobre o E, né? Sempre meu E aqui de espessura maior, né? Então, se eu tenho aqui relação menor maior de 1, né? Então eu vou ter espessuras iguais, né? 0,7 a 0,9 tem pouca diferença, 0,5 diferença moderada, né? E 3 ou menos grande diferença, né? Então, se a diferença for muito grande, né? A junção perde a importância, né? E o problema vira a região mais grossa. Seria aqui, né? No caso, né? Se eu tenho aqui uma região, essa diferença muito grande, né? O que vai valer aqui vai ser essa parede maior aqui. Então aqui, né, um exemplo aqui de uma peça, né? Então aqui para mim calcular, né? Então, esse aqui é o tipo de peça que tem uma junção, né? Então, aqui eu vou calcular aqui, né? Módulo, aqui tem placas infinitas e aqui vai ser a minha junção, né? Então, para me calcular essa minha junção, né? Então, eu vou fazer o cálculo aqui de o meu W1, né? E depois o meu alfa e o ômega, né? Então, eu vou pegar aqui, vamos imaginar que essa espessura aqui tenha 12 milímetros e 16, né? Eu vou dividir 12 por e 16. Então, eu vou achar um valor de 0,75, né? Só um exemplo, né? Aí eu venho aqui nesse gráfico aqui, né? 0,75, então eu vou ter aqui o meu W de 1, né? Então, eu vou pegar o meu módulo aqui. Então, vou imaginar que eu tenho um módulo aqui de 0,8 vezes 1, e agora eu vou achar o meu ômega, né? Então, eu vou fazer a relação aqui de R sobre E, né? Então, imaginando que eu tenho aqui um raio de 10, né? Sobre a minha espessura maior, que é 16, então eu vou achar 0,2, 0,62, né? Então, venho aqui no gráfico, no eixo X aqui, 0,62, subo até aqui na minha junção em L. Aqui, ó, então, o meu W2 vai estar em torno aqui de 1,16, 1,15, né? Então, ele vai entrar aqui na fórmula, né? Então, vai ser o 0,8 vezes 1 vezes 1,16. Então, o meu módulo aqui, ó, vai ser 0,93, né? Então, esse módulo vai ser maior, né? Então, eu tendo aqui, né, ter uma formação de um rechupe aqui, né? Então aqui o raio não influencia muito, se o W2 maior que um raio aumenta o efeito da junção, e menor que um raio pequeno, né? Então as consequências aqui, né, se eu tiver um raio aqui muito grande, né, que eu comentei aqui, né, então eu vou piorar esse meu hotspot, né, e aumenta a necessidade de alimentação, né? Então aqui, né, peças aqui, né, desse tipo aqui, né, são peças mais difíceis de alimentar, né? Dependendo dessa parede aqui, né, se eu vou utilizar um maçalote aqui, para fazer um desenho aqui. Então aqui, né, se eu vou fazer um maçalote aqui, né, ou uma luva, uma coisa assim. Então o que acontece? Às vezes a parede aqui é muito fina, né, então esse pescoço vai se solidificar muito cedo, né, e eu não vou conseguir fornecer metal, não vou ter um gradiente térmico, né, para esse para essa junção aqui, né, então tende a formar o defeito, né. Então, por mais que tu aumente esse maçalote aqui, né, pode ajudar um pouco, né, tu trabalhar com uma luva isotérmica, né, para esse pescoço ficar líquido durante mais tempo, né. Mesmo assim tem uma grande tendência dele se solidificar, né, muito cedo, né. E durante a minha contração líquida ali, né, onde o maçalote deve atuar, né, ele vai fechar muito cedo aqui, ó, e tende a formar esse defeito aqui de rechupe, né. Mesmo sendo um ferro fundido, né, dependendo da tua peça, né, ainda tem a tendência aqui de formar rechupe, né? Mesmo a gente utilizando a expansão da grafita, dependendo a peça aí, dependendo aqui também, né? Se o maçalote não conseguir atuar, né? No tempo que ele precisa atuar, tende a formar esse rechupe, né?
for em aço, então, a tendência piora, né? Então é quase 100% de tendência de formar defeito aqui, né? Então, nesses casos, né, poderia tentar trabalhar com uma salote por dentro aqui, mas aí tem que ver, né, cada caso, né? Dependendo uma salote aqui, né, pode fica ruim para remover ele, né? Talvez essa parede aqui fica muito próximo da peça, pode haver superaquecimento aqui, compactação, né? E dificulta bastante. Então, em alguns casos, né, é feito aqui um pad, né, aqui, né, para aumentar esse meu gradiente térmico, né? Faz isso aqui numa salote, né? Então a gente consegue deixar esse metal mais líquido aqui por mais tempo, né? Principalmente em peças usinadas, né? Aí depois pode remover isso na usinagem, né? Mas lógico, vai aumentar tempo e custo, né? Então precisa ver, né? Nem precisa ver a exigência, né, de sanidade que é exigida em desenho da tua peça, né? Então em aço, né, principalmente aqui em aço, né, é quase certo que tem que usar esse pad aqui, né, e depois tu vai remover ali na rebarbação, né, e depois, né, se a peça for usinada, tu faz o acerto aqui, né? Na usinagem não vai ter problema. Se é bruto, né, aí dificulta um pouco, né, para tu manter esse perfil aqui, ó, às vezes tem que aumentar esse pad até em cima do raio aqui, né? Aí para tu remover isso aqui na rebarbação já complica, né? Para tu manter esse raio aqui certinho é mais complicado. Então se for usinado fica mais fácil, né? Então isso aí é um caso que acontece bastante, né? Caso prático, né? São alternativas que podem ser feitas para tentar eliminar esse tipo de problema aí.